Olá, boa noite. Esperar as pessoas entrarem. Sueli entrou, seja bem-vinda, querida. Oi, Ana Cláudia. Tudo bem, Júlio, meu marido? Hoje a gente vai falar sobre segredos na família. Efraim, Gabriel. Beijos, Ana. Anderson acabou de entrar. O que é segredo? O que é privacidade? Raquel, querida, seja bem-vinda. Mais uma live. Boa noite, Anderson, meu concunhado. Sueli, seja bem-vinda, querida. E Paulo Morar, sejam muito bem-vindos, queridos. Gabriel, boa noite, minha sogrinha. Rosângela, Pri, minha cunhada. Sejam muito bem-vindos, gente. Taia. Quanto tempo, hein, Sueli e Paulo? Tempão. Só assim pra gente se ver, através da live. Fabi, Taia. Hoje a gente vai falar sobre segredos na família. Beijo, minha sogrinha querida, meu coração. Gente, então vamos lá. O que é um segredo? Né? A gente fica imaginando, assim, alguém quer falar, o que seria um segredo? Marisa está entrando, seja bem-vinda. O que é um segredo, gente? A gente vai falar sobre segredo, sobre privacidade. Pode chutar, se alguém quiser. O que seria um segredo? Então eu vou falando aqui. Segredo é sempre uma informação que é de direito do outro. Geralmente é mantido por vergonha. Isso, Ana Cláudia, algo escondido. Exatamente. A gente vai aprender aqui, Ana, que esse algo escondido intencionalmente, né? Para que privando de uma outra pessoa de saber de uma situação porque é vergonhoso. Né? Para aquela pessoa é algo vergonhoso. Sigilos de informação, Gabriel, isso aí. E geralmente, quando se mantém essa informação, que é direito do outro, geralmente é mantido por vergonha, gerando muito ansiedade e medo. Maria Lúcia, querida, saudade, Maria Lúcia. Maria, gente, quanta gente que eu tô vendo hoje. Saudade. Então, voltando aqui, segredo é sempre uma informação que é direito do outro. Quando eu guardo uma informação, mas que o outro tem o direito de saber. E a gente vai ver quais os motivos, né, que o outro tem o direito de saber. E por que gera ansiedade e medo, gente? Porque assim, como é algo escondido, fica o tempo todo aquela situação, tipo assim, vai descobrir, não vai descobrir? Vai descobrir, é inconsciente, é algo inconsciente. Boa noite, Selma. Então assim, então gera muito medo e ansiedade. Gente, falando assim de maneira bem clara, bem, né? É como se, sabe, tá tudo bem, mas tá esquisito. Alguém já foi para um lugar, né, conversou com um grupo né, uma família, um grupo de pessoas que tá tudo bem, mas sabe, algo ali não tá legal. Tem alguma coisa ali, gente, algum segredo. Quando eu atendo pessoas no consultório e tem um segredo, fica aquela coisa assim, chega a ser cansativa a consulta, porque ela não flui. A pessoa fica o tempo todo vigiando e medindo as palavras para ver o que ela vai falar e o que não vai falar. Porque geralmente quem traz um segredo, ela não chega logo de cara e conta assim.
leva um tempo, ela tem que se sentir bem à vontade para poder falar, né? E quando isso acontece, parece que assim, há uma liberação, sabe? Aquela energia que estava ali, né, presa, ela é liberada, falando de sexualidade, né? Então fica aquela energia, né, de medo, de ansiedade, de pisar em ovos, né? Quem já não viveu numa família que tinha situações que a mãe ficava meio que pisando em ovos, né? Não podia falar por um determinado assunto, porque senão o marido ia, né, brigar, aí guardava o segredo, né? Então o segredo é algo oculto e escondido, onde existe um encobrimento intencional que eu acabei de falar. Está ligado ao tema vergonha, aquilo que é sujo, errado e obscuro. E a gente vai aprender aqui que a família, ela mesma vai ter as regras daquilo que é admirável e aquilo que é vergonhoso. A gente vai aprender aqui. Então, geralmente, quando alguém cobre algo intencionalmente, é porque aquilo está errado, né? É vergonhoso, algo sujo, algo que não está totalmente certo, né? Eu tive uma situação de atendimento de uma pessoa que foi adotada. A gente vai falar sobre adoção mais à frente. Mas além da mãe ter dificuldade de contar da adoção, que geralmente a mãe adotiva tem medo de perder, né, que a pessoa fique ressentida porque nunca contou. Mas além disso, tinha situação. Qual situação estava por detrás disso? Foi uma adoção fora da lei, né? E em muitos lugares isso acontecia, né? Tinha um contato, e esse contato já vai direto lá com um prostíbulo, com um lugar que aí tem como se fosse o através, aquela pessoa que pega a criança e faz o contato com quem está interessado. Muitas vezes rola dinheiro, né? Então, assim, além de ter a questão da adoção, tinha a questão de ser uma coisa o quê? Errada, suja. Aí teve que falsificar a certidão de nascimento, porque ia pegar um avião. Então, olha só, gente, quanta coisa suja, quanta coisa errada. Mas a gente vai ver que adoção é preciso falar para quem foi adotado, porque é de interesse próprio da sua origem, de onde ele veio, tá? Então, se você não conta uma adoção, né, para aquela pessoa que você adotou, aquele filho, isso é um segredo, tá? Então, a família, na impossibilidade de resolver uma situação com uma regra simples, ela passa a negar a diversidade, que é o problema. E aí surge um segredo, né? Ela não consegue, uma regra simples, por quê? Porque, tipo assim, se eu contar, algo de ruim pode acontecer. Pode haver um rompimento, pode haver uma separação. Não é algo simples, gente. Muitos segredos é muito complicado, por isso que se torna segredo. Então a família não tem, e outra coisa também, a família sempre acha, as pessoas que mantêm aquele segredo, que não vão dar conta quando contar, né? Não vão dar conta com relação às consequências, daquilo que pode ocorrer. Então, com esse medo, essa ansiedade daquilo que não vai dar conta, o segredo ele fica retido, né? Ele não se abre o segredo. Então, sobre adoção, saber da origem da minha história é direito de todo ser humano, gente. E quando não se fala a verdade, isso vai acabar prejudicando na questão do pertencimento daquela criança. Além da dor daquela ferida lá no início do abandono, né, que saiu de perto da sua mãe, tem a questão que ao longo do seu crescimento algo não estava estranho, né? Então, assim, a pessoa, por que fica uma questão, o pertencimento fica prejudicado? Porque
parece que não está totalmente acolhido, tem sempre um muro, sabe? Aquele elefante branco que fica ali, né? A coisa não flui, né? Ela não fica algo preso, retido. E o que é privacidade, gente? É muito importante a gente saber essa diferença entre privacidade e segredo. Privacidade é a fronteira nítida entre individualidade, aquilo que é meu, e o grupo, ou entre o casal ou outros subsistemas. Então, privacidade é algo que é íntimo, é algo que é meu e que não é de interesse do outro, né? Então, assim, e muito pelo contrário, é tão meu que eu protejo. Daí vem a privacidade. Eu não quero que o outro saiba sobre aquilo porque é meu, né? Faz parte da minha individualidade, da minha história. E isso também envolve, gente, a privacidade do casal. Eu vejo muitos casais com seus casamentos abalados porque a sua privacidade acaba sendo invadida, né? Ou um dos cônjuges que conta para o seu filho. Gente, intimidade do casal não se conta para filho, não se conta para a família de origem, não se conta para alguns amigos, né? Tem gente que abre a sua intimidade com a sua esposa com grupos de amigos. Gente, isso é privacidade do casal. Isso é um desrespeito para com o seu cônjuge. Então, daí a importância do casal preservar a privacidade, né? Então, segredo geralmente gera medo e ansiedade quanto à revelação, diferente da privacidade que implica uma zona de conforto. E quanto essa privacidade ela é aberta, gera um desconforto, um desrespeito, né? Daí a importância de se manter o quê? A privacidade, gente. Por exemplo, num casal, não necessariamente eu preciso contar tudo o que aconteceu da minha vida, tudo. Lógico que se tem algo da minha história que está prejudicando a relação, é importante eu falar para o meu cônjuge para que ele possa me entender. Mas fora isso, nem tudo se abre para o seu cônjuge. Porque tem gente que fala assim, não pode haver segredo. Não é segredo, gente. É privacidade. Mas se aquilo se aquela situação que você está guardando for de interesse do cônjuge, com relação ao casamento, daí a importância de você falar. Então, aquilo que é privacidade do casal não é segredo. Se o casal dorme na mesma cama e não faz sexo, não é de interesse dos filhos. Gente, outra coisa, adultério não é interesse dos filhos, tá? Os filhos não precisam saber que houve um adultério, porque o que acontece? Isso é privacidade do casal. Você pode até, claro que os filhos estão vendo que o casal não está bem, você pode até conversar com teus filhos e falar que vocês estão passando por um momento difícil, né, que vocês estão vivenciando uma crise, estão com dificuldades, e ponto, e estão resolvendo, né? Que aquilo está sendo tratado, trabalhado. Mas se acontece um adultério, isso não é de interesse do filho, isso é intimidade do casal, gente. Senão o filho fica com raiva daquele que traiu. Aí o que acontece? O casal vai, procura ajuda, né, a terapia do adultério, que a gente costuma fazer, é renovado no seu casamento, renova os seus votos, né, renova todo o relacionamento, e os filhos ficam mal, porque ainda estão ressentidos com esse pai ou essa mãe que adulterou. Então, o adultério não se fala. Aí, se descobrir, se acontecer, aí vocês vão abrir. Mas falando, a gente não falou porque é uma questão nossa. Nossa intimidade. Eu atendi uma pessoa, um casal, que os filhos pararam de falar com o pai e não queria que a mãe voltasse para o pai, né? Porque o pai tinha traído a sua mãe. Gente, filho não se mete em casamento dos pais para falar o que é certo e o que é errado, né? Porque adultério
Eu sempre falo aqui, né, sempre dou uma palhinha com relação a esse assunto. Existia uma crise no casamento, tá? 50 e 50%, cada um 50% de responsabilidade, onde um teve o ato de adulterar. E tanto aquele que teve o ato de adulterar tem a ver com a sua história de vida, a gente vai ver lá no genograma, gerações e gerações, né? A gente vê adultério, e aquele que foi traído também tem uma história de vitimização, né? De geralmente a mãe que foi traída. Então é uma situação do casal, e eles, cada cônjuge, né? Unidos ali em terapia ou no aconselhamento conjugal, vai resolver. Agora eu faço uma pergunta: e se tem filho desse adultério? É de interesse dos filhos saberem, né, que nasceu uma criança? O que vocês acham? Tá ficando mais complicado, né, gente? É interesse dos irmãos? Sim, isso aí, ó, total. Porque aí já envolve um irmão. Então, isso aí eu tenho o direito de saber se eu tenho um irmão ou não. Então, isso aí já não. Aí você tem. O casal vai abrir, vai falar da traição e vai falar do filho, né? Daquele filho que foi gerado. Sim, Ana, tem que ser revelado sim, tá? Senão você vai privar dos seus filhos e daquela criança de ter esse relacionamento. Gente, a criança não tem nada a ver com adultério, né? É uma outra situação. Então vai privar de ter esse relacionamento entre irmãos. Então um filho, quando tem filho desse adultério, seus filhos têm direito de saber. Quando há um segredo, perde-se a espontaneidade, aprisionando a todos, construindo afastamentos, pois eu tenho que tomar conta. Gente, numa família onde há segredos, né? Às vezes a mulher sabe que o marido já tem até casado, já construiu família. Parece que a conversa ela não pode se abrir muito, porque senão vai ser descoberto, né? Fica aquela coisa assim truncada. A comunicação numa família que existe um segredo fica truncada, né? Não tem liberdade para se conversar, não tem intimidade, porque se fica essa coisa assim meio que não, isso pode, isso não pode, então o que, né? Fica todo mundo em dúvida. Isso gera insegurança, né? Não é uma relação tranquila e às vezes se torna uma obrigatoriedade, como uma reunião de família. Então muitas das vezes, gente, para que a gente vai aprender que tudo isso seja quebrado, é preciso reunir a família e se falar desse segredo. Mas eu vou explicar como que se faz isso, tá, gente? A gente também não deve chegar e fazer de qualquer forma, né? Às vezes tem que ter um preparo, tem que ter uma ambientação, um ambiente favorável para isso, né? E outra coisa também que é importante, que se tem nas famílias, é o mito, né? O mito dá a direção, dá a diretriz de toda a história familiar. O que é um mito, gente, dentro de uma família? É aquela pessoa que recebe toda a honra de algo que ela fez que foi muito honroso, né? Que foi bonito, que foi aceitável, né? Então, aquilo que o mito fez, tudo que seja contrário, é o que? Desonroso, é vergonhoso. E toda família tem a figura mítica, gente. Aquela pessoa que deposita tudo que é certo, que se deu bem e que está errado, porque não existem mitos. Existem seres humanos, né? Existem pessoas com erros e qualidades. Não tem ninguém perfeito,
né? Então, muitas vezes a família levanta um mito, porque ele foi bem sucedido profissionalmente, porque era um excelente pai de família. Daqui a pouco a gente descobre que não é nada daquilo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o mito. E outra coisa também importante, gente, é o conceito de confidencialidade. Na terapia existe, né, esse pacto de confidencialidade para que se abra o quê? O segredo, para que se possa abrir o quê? A privacidade. Porque, gente, quando você conta um segredo para uma pessoa, você tem que confiar muito nela. Ou algo que é privativo, algo que é da sua privacidade. Por quê? Senão daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo. Então vai contar para alguém da família de origem, algum parente, essa pessoa ela guarda, né? Ela tem esse ambiente de confidencialidade, ou seja, ela não vai abrir para outras pessoas aquilo que você está falando para ela. Isso é muito importante. Outra coisa também, gente, na confidencialidade na terapia, é importante a gente falar isso. Só é quebrado quando tem riscos de vida para a pessoa, para si mesmo ou para outra pessoa. Nesse caso, o psicólogo pode abrir a confidencialidade, né? Quando tem o que? Riscos de vida, tá? Então não é confidencialidade assim, né? Tem essa questão ética também, no sentido que se alguém corre risco de vida, tem que se abrir e pedir ajuda, né, para que seja impedido. E outra coisa que acontece também no segredo, com relação ao segredo, gente, são os relacionamentos dentro da família. E vai afetar nos relacionamentos, né? Geralmente, assim, é um que sabe que se alia com o outro que ele confidenciou, e o restante ninguém sabe, né? Fica assim, 2 dentro e o restante fora. Divide, né? O segredo, ele tem essa capacidade de dividir relacionamentos. Gente, isso tudo é muito velado, tá? Não é aquela coisa assim muito... todo mundo sabe, não existe um segredo entre os dois. Não, é uma coisa velada, quase que inconsciente. Aí volta aquela situação que eu falei no início. Tá tudo bem, mas tá esquisito. E tem pessoas também, tem pais que falam assim, eu não quero nem se acontecer isso, eu não quero nem saber. Tipo assim, guarda segredo pra mim, tá pedindo pra guardar segredo, né, gente? Tipo, eu não vou dar conta disso, fica pra você se isso acontecer. Também acontece muito disso, né? É uma forma de estar pedindo para manter um segredo. Se acontecer isso, não fala, não traz até a mim. Tudo que é contrário à conquista da admiração vai se tornar um segredo. Família vai ditar o que é sucesso e o que é fracasso, o que é admirável e o que é vergonhoso. E no conteúdo de todo segredo encontra a origem da vergonha, né? O medo da dissolução, ou seja, se alguém souber, um casamento pode ser rompido, né? Uma família pode ser dividida. Gente, eu estou falando de segredos de anos, que a pessoa guarda, às vezes um segredo, a mãe sabe que aquele filho não é dela, o filho não é dela, não é daquele pai, é de outro homem, mas ela não abre. E é um assunto que o filho tem o direito de saber quem é o pai dele. E o marido tem o direito de saber se ele é pai ou não daquele filho, né? Então isso se torna um segredo. E segredo adoece, gente. Segredo adoece. Onde tem alcoolismo, dependência química, a gente vai se aprofundar naquela família, tem segredos, né? A gente vai ver que sintomas dos segredos, né? E outra coisa também importante, todo segredo é construído, mantido e revelado sob fortes emoções. Então sempre tudo debaixo de muita emoção. Tanto em você guardar o segredo, quando se abre, né?
Existe uma emoção muito forte. Então, nas relações moldam díades, né? Eu aliançado com aquela pessoa que sabe o segredo, né? Aquela pessoa que não sabe, ela fica fora daquela situação e define de uma forma muito velada dentro da família, gente, quem está dentro e quem está fora daquela família, né? Daquela díade, daquela pessoa, né? Ou daquele grupo de pessoas que sabem, que conhecem o segredo, né? Então fica aquela coisa, quem está dentro e quem está fora. Então olha a questão do pertencimento, né? Influenciando diretamente. E tem a ver com intimidade e distanciamento entre relação. Gente, adultério é importante se falar para que se possa restaurar uma relação. Isso, Ana, compromete o pertencimento. Então, assim, é importante do casal falar, né, do adultério, que houve uma traição, trabalhar, perdoar, não perdoar, dar o direito do outro aceitar aquilo ou não, né? Porque você também, quando conta um segredo, você não sabe qual vai ser a ação, a reação do outro, né? Ele pode fazer o que ele quiser, né? É da responsabilidade dele, né? A parte que lhe cabe. Então, define papéis, os sujeitos dos segredos que mantêm, aqueles que não sabem da existência, e isso afeta a possibilidade de relacionamento. Não há verdade na relação, gente. E o que a gente aprende aqui é o quê? Que é a verdade que liberta, né? Então, falar, por pior que seja a consequência, falar do segredo, aquele que não fala guarda um fardo dentro de si, né? É comum as pessoas relatarem, parece que eu estava carregando um peso morto, né? Com relação àquela situação que foi guardada por tanto tempo, porque sabia que aquilo era de direito do outro saber, mas que não foi revelado. Então, olha só, gente, segredo e sintoma, né? O segredo, ele está diretamente relacionado ao sintoma. De que forma? Os sintomas. Paralisia, ou seja, paralisa a maneira de resolver os problemas. Geralmente, quando se tem um segredo, a gente, por exemplo, no caso de abuso, né? O que acontece? Você vê o abuso acontecendo de geração em geração. Por quê? Quem sofreu o abuso não dá conta de falar e guarda segredo. Então não se fala sobre aquilo, né? Impossibilita da pessoa ter, como se fosse uma vacina, uma reação contra aquela situação, por não poder falar dentro da família. Porque geralmente os pais, eles falam para o filho, olha, se alguém mexer com você, vier algo estranho, né, com um presente, querer mexer em partes que não tem que mexer, você tem que falar. Então, assim, a liberalidade, se fala sobre a situação. Quando não se fala, não tem defesa. O outro não sabe o que é um abuso. A criança tem que aprender. E quem ensina são os adultos, gente. Então é muito comum um abuso sexual quando não é tratado e aquela pessoa que foi abusada não dá conta de falar daquela situação, acontecer na próxima geração. E a gente vê isso, gente, geração após geração sendo passado aquele abuso. Dificuldades de pertencimento, brigas e tensões, né, onde há tensão geralmente há conflito, né? O abuso sexual, fuga do problema, também seria um tipo de sintoma, né? Foge porque tem fragilidade em resolver aquela situação, não consegue lidar com aquilo. E a herança geracional, gente, aquilo que é resolvido na sua geração vai gerar saúde emocional para a próxima geração. Aquilo que não se... uma disfunção, uma situação mal resolvida em uma geração vai passar para a seguinte.
Então se lembra do que a gente tem falado aqui, do legado que a gente tem passado para os filhos, né? A gente está passando o que? Saúde? Ou a gente está passando segredos, situações mal resolvidas, não resolvidas? Então resolver situações na tua geração libera a geração seguinte, gera saúde emocional. E com relação a relacionamento e segredos, deixa eu beber uma aguinha, gente. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por questão de privacidade, pode me procurar depois no direct, tá? Que aí eu vou responder vocês. O relacionamento, a relação entre segredos e sintomas podem ser vistos de 4 maneiras, e isso é muito importante. Inclusive para os psicólogos que estão assistindo aqui. Em primeiro lugar, determinados sintomas podem ser mantidos em segredos pela pessoa sintomática ou pela família. E isso impede que essa pessoa seja ajudada. HIV, situações que têm estigmatizantes, né? Vergonhoso para a sociedade. Geralmente a pessoa não abre, fica ali fechado, mantido, ou a própria pessoa dentro da família não abre aquela situação. E isso acaba gerando um peso, um fardo dentro dela, de não poder compartilhar aquela dor. Dor compartilhada é uma dor diminuída. E às vezes a gente adoece porque não pode abrir aquela dor. Então fica aquilo ali meio que nem um lixo que vai ficando podre, vai piorando, né? Então, quando isso acontece é porque a vergonha e a estigmatização estão vinculados ao sintoma particular, né? HIV, transtornos alimentares, né? Geralmente quem vivencia esse transtorno não fala, não conta, né? E isso impede muitas vezes de receber a ajuda, de ir a um terapeuta, de um psiquiatra e poder, né, ser ajudado. O alcoolismo, a drogadicção, né? Quantas famílias que a gente vê a questão da droga, né? Alguém que é dependente químico e o restante da família não sabe. Isso, dor compartilhada é uma dor diminuída. Então assim, ninguém sabe, né? Fica todo mundo, aí por não saber, ninguém procura ajuda, ninguém pergunta para alguém onde eu posso procurar uma ajuda. E hoje em dia, gente, a questão da dependência química e o alcoolismo, por ser visto como uma doença física, emocional, espiritual, ela está sendo menos estigmatizada, né? E está se abrindo mais para se buscar ajuda. Tanto para a pessoa que tem a dependência, quanto para os familiares, né? Então a importância de se abrir, né? Não ficar aquela coisa fechada, truncada, que isso vai adoecer cada vez mais aquela pessoa que está com sintoma. Então tem essa questão do sintoma com segredo. Outra questão, né? Alguns sintomas podem funcionar como metáforas para determinados segredos. A bulimia, a mentira, furtos de um adolescente. Gente, o sintoma, muitas das vezes, ele vem como metáfora. Eu furto do outro aquilo que pertence a mim. Às vezes você pega uma situação de delinquência de um adolescente e você vai se aprofundar na família e você vai ver que tem muito mais coisa ali dentro, tem segredos, né? E que aquela pessoa que está com aquele sintoma está denunciando através da metáfora do seu sintoma. Bulimia, furto de um adolescente, né? Ligar o sintoma à essência do segredo. Ou seja, outra coisa também muito comum com criança, a dificuldade de aprendizagem. Gente, o que é você não conseguir aprender, né? É você não ter acesso à informação. A maioria das vezes, criança que tem dificuldade com o aprendizado tem segredo na família. Implicitamente é como se a família não pudesse ver,
não pode ouvir e não pode falar. O segredo é mais ou menos esse tipo de aprisionamento entre cada membro da família, tá? Outra situação também é ter sintomas. Alguém da família passa a ter sintomas para desviar a atenção com relação ao segredo, né? Então fica todo mundo falando da doença daquela pessoa, aí entra a dependência química, alcoolismo, e não se desvia a atenção, desfocaliza, né, com relação àquele segredo. Pois quando a família se ocupa com outras questões, não para ver o que está amarrando. Ou seja, esse segredo ele amarra as pessoas, né, ao redor. E outra situação dos sintomas, gente, com relação ao segredo, sintomas de ansiedade e culpa podem resultar na manutenção dos segredos, né? Adolescentes que se sentem muito culpados, muita ansiedade pode advir de um segredo. Gente, eu vou parar por aqui. Na próxima live eu vou finalizar sobre essa questão de segredo. Acho que a gente já falou bastante. Talvez você possa ter alguma dúvida, identificado alguma situação, né, na tua família. E você, talvez, ouvindo essa live, venha cair alguma ficha. Será que tinha algum segredo, né, dentro da minha família, no relacionamento com meus pais, né? Nos festas, almoço, a coisa não fluía. Então isso você vai passar a atentar mais para isso, né? Ou algo que você queira, que você não consegue botar para fora, né? Porque talvez você não confie em outra pessoa, que você venha buscar alguém que você possa contar essa sua intimidade, né? Isso que está machucando, né? Aquilo que fica corroendo dentro da gente. Tem segredos que corrói, gente. E é muito comum pessoas que viveram abuso sexual, elas guardarem segredo, porque nem elas querem dar conta dessa situação. É como se fosse um segredo para ela mesma. E a maioria das vezes a mente apaga aquela situação, né, da sua memória, de tanta dor que aquela situação que ela vivenciou traz para o seu presente. Então a importância de você poder falar sobre isso, poder ser tratado, né, poder ser trabalhado com alguém que seja de confiança, alguém que não vai te expor, alguém que não vai te julgar. Isso é muito importante, tá, gente? Ser tratado. Tem coisas que está ali corroendo, ferindo a gente, porque a gente não consegue botar para fora para que possa ser tratado. Ok, queridos? Eu queria finalizar essa live falando sobre um grupo que eu e a Tina Mascote, que é terapeuta de família e de casal, estamos abrindo, que é o grupo de acolhimento emocional. Talvez vocês tenham visto no Instagram nossa propaganda. O que é grupo de acolhimento emocional, gente? É um grupo de mútua ajuda para pessoas que passaram por perdas, que estão sofrendo sozinhas, se sentindo desamparadas, muitas das vezes não conseguindo compartilhar com outras pessoas a dor que está vivenciando. E, gente, pode ser qualquer tipo de perda. Pode ser perda de ente querido, pode ser perda de um relacionamento, de um casamento, né? Pode ser vários tipos de perdas. Então, é um grupo para que a gente possa acolher essas pessoas e que a gente possa trabalhar, falar sobre aquilo, receber o retorno, né? Como lidar com essa dor, como lidar com as etapas, as fases da perda, né? A gente fala das 5 fases da Elizabeth Kubler-Ross, da negação, da raiva, da depressão,
E aí eu volto a falar, dor compartilhada é uma dor diminuída. E tem muita gente que estão vivendo, passando por muitas perdas nesse momento. E estão vivenciando elas sozinha dentro da sua casa. E cada vez mais estão piorando, né, com relação a essa vivência. Então, se vocês quiserem saber como que é quinzenal esse grupo, tá, gente? E aí, procure no direct, que eu vou informar para vocês. Talvez seja para você, ou algum ente querido, algum amigo que esteja passando por uma situação dessa. Tá bom, gente? Agradecer a todos vocês, tá, por estarem aqui comigo. E qualquer pergunta, pode acionar o direct, ok? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.